E galera, o CEO da Take-Two Interactive, empresa dona da Rockstar Games, foi questionado sobre o preço absurdo que está sendo cobrado no port da nova versão do Red Dead Redemption 1. E a resposta dele sem dúvida vai te surpreender. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, agora no dia 8 de agosto rolou mais uma das reuniões de acionistas da Take-Two Interactive, empresa que é dona da Rockstar Games. E além de divulgar os números de vendas que a empresa teve agora nesse último trimestre, os acionistas e jornalistas tiveram a oportunidade de fazer algumas perguntas pro Strauss Zelnick, que é o CEO da Take-Two Interactive. E dentre essas perguntas, uma delas que foi feita foi justamente sobre a polêmica que tá rolando em cima do port do Red Dead Redemption 1, que decepcionou grande parte da comunidade e tá sendo cobrado um valor absurdo pro seu lançamento agora em agosto. Mas aí, quer conferir todos esses detalhes? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like, que é um pesado pra fortalecer, e se inscrevendo no nosso canal pra não perder nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E bom, rapaziada, agora no dia 8 de agosto tivemos mais uma reunião de acionistas da Take-Two Interactive, que é um evento que ocorre aí praticamente de 2 a 3 meses, onde são reportados os resultados que a empresa teve nos últimos meses. Quem acompanha aqui o canal já tá familiarizado com esses eventos, e até porque neles que muitas novidades são reveladas a respeito das empresas da Take-Two Interactive, entre elas a Rockstar Games. E dessa vez, galera, eles atualizaram os números que os estúdios fizeram nos últimos meses, inclusive de vendas tanto do GTA V quanto do Red Dead Redemption 2. E eles emitiram um boletim revelando que o GTA V já superou as 185 milhões de cópias, tá, rapaziada? Que é mais do que 5 milhões de cópias em relação ao trimestre anterior, o que mostra que o GTA V continua vendendo muito, né? E continua, inclusive, tendo um crescimento bem exponencial no número de vendas, né? Continua mantendo um número de cerca de 5 milhões de cópias vendidas através do trimestre. Então, é um jogo que continua sendo um sucesso, né? É, sem dúvida, o jogo mais vendido da Rockstar Games, e acredito que da Take-Two Interactive num geral, até porque o GTA V é o produto midiático de entretenimento mais bem sucedido do mundo, né? O que teve mais cópias vendidas e que arrecadou mais grana, superando até diversos filmes do cinema. Se você pegar aí o top 5 filmes mais vendidos da história, o GTA V conseguiu ainda mais, tá? Então é um resultado muito impressionante. Isso trazendo pra franquia um número total de 405 milhões de cópias vendidas. Isso aí, claro, sem considerar, né, na época lá do PlayStation 2, todos os jogos piratas que foram vendidos da franquia GTA. Isso aí só são de cópias licenciadas vendidas, o que é um número astronômico. Se a gente fosse colocar os números dos jogos piratas também que rolaram naquela época, com certeza, rapaziada, é capaz que esse número aí poderia ser 1 ou até 2/3 maior. E bom, o sucesso do game é tão grande que a Take-Two confirmou que o GTA V e o GTA Online vão ser as principais fontes de receita da empresa nos próximos 12 meses, ou seja, no próximo ano. Os números de vendas dos jogos ali relacionados a Take-Two e todos os seus estúdios vão ser de maior influência do GTA V e do GTA Online, ou seja, são os jogos mais vendidos da Take-Two e de todos os seus estúdios no momento. É um número muito impressionante. E não é só isso não, né? Eles também revelaram o número de venda do Red Dead Redemption 2, que é o último grande lançamento da Rockstar Games lá em 2018, e ele atingiu o número de 55 milhões de cópias, um aumento aí em cerca de 2 milhões do último trimestre, e o que garantiu para a franquia um número total de quase 60 milhões de dólares. Também é um número muito impressionante, né, rapaziada? Não dá pra comparar com o GTA, né, que tem mais de 130 milhões de vendas acima, mas se a gente for levar em consideração que é um título de menos expressão, né, comparado com a franquia GTA, e que também é um jogo que saiu pra um número muito inferior de plataformas, né, ele só saiu a partir do PlayStation 4, do Xbox One e PC, então é realmente um jogo que tem muitos títulos vendidos, né? Vale lembrar também que o Red Dead Redemption 2 não tá disponível ainda pra nova geração, o que é uma pena, é lamentável. Eu não vejo a hora desse jogo sair pra nova geração, digo uma versão nativa, né, retrabalhada, quem sabe ali os gráficos ou coisa do tipo, pra galera jogar sem ser a versão de retrocompatibilidade, né, que é possível de você jogar, mas de certa forma, né, rapaziada, você não consegue o desempenho total dos consoles da nova geração jogando essa versão, então com certeza é algo que o público espera bastante, e se a Rockstar Games lançar, as chances deles atingirem aí mais de 100 milhões de cópias é muito grande, né, eles estão perdendo tempo, estão perdendo grana, então não dá pra saber
saber qual que é a ideia, né? Por que eles estão moscando tanto pra lançar o Red Dead Redemption 2 pra essa nova geração. E por falar em Red Dead Redemption e consoles da nova geração, vale lembrar que recentemente, agora no dia 7 de agosto, a Rockstar Games confirmou, anunciou, né, oficialmente, o lançamento do Red Dead Redemption pro PlayStation 4 e pro Nintendo Switch, né? Uma versão de port que vai estar sendo disponibilizada para esses consoles. E eles inclusive liberaram algumas informações técnicas, além de algumas imagens oficiais lá no seu site, o que tem dividido bastante a comunidade, né? Tem diversos comentários falando sobre essa nova versão. Apesar de ser um port e ter decepcionado muita gente que esperava um remaster, mas muita gente vem analisando as imagens que a Rockstar Games vem compartilhando e acreditam que não é um simples port, tá? Que embora seja um port, não é um remaster, mas a qualidade das imagens que estão aparecendo ali estão um pouco superiores até mesmo da versão que já está disponível para o Xbox One através da retrocompatibilidade, né? Então é possível que essa versão que vai estar sendo disponibilizada aí a partir do dia 17 de agosto tenha uma qualidade um pouco superior. Vale lembrar que ela vai estar chegando a 720p 30 frames no Nintendo Switch e também no modo dock, e também a 1080p 30 frames no modo TV. A versão de PlayStation 4 vai ser 1080 30 frames e a de PlayStation 4 Pro 4K 30 frames. Lembrando também que essa versão do PlayStation 4 vai estar disponível para o PlayStation 5 por modo de compatibilidade, né? Também rodando a 4K 30 frames. Ou seja, é basicamente, rapaziada, a mesma versão que já tá disponível lá no Xbox One pro modo de retrocompatibilidade do Xbox 360. É por isso que eles não anunciaram nada relacionado ao Xbox para essa nova versão do Red Dead Redemption, né? Porque basicamente já tá disponível pra galera. Isso daí tem levantado muita polêmica, né? Embora eu comentei aqui pouco que as imagens a galera identificou que pode ter uma diferença ali, mas é coisa superficial, né, rapaziada? Eles não vão fazer milagre também, né? Apesar de ser uma versão que tá sendo produzida por um outro estúdio, né? Como eu comentei aqui no último vídeo que eu fiz, eu comentei que essa versão port tá sendo produzida por um estúdio terceirizado chamado Double Eleven Studios, né? Então não é a Rockstar Games que fez essa versão port, né? Ela tá sendo terceirizada, da mesma forma que essa versão de port do Xbox One também pode ter sido feito por um estúdio terceirizado. Só que a diferença é que a versão do Xbox One, que tá disponível através da compatibilidade, custava ali cerca de 18, 19 dólares, né? E agora o Strauss Zelnick e a Take-Two estão querendo cobrar 50 dólares na versão port, né? 49,99, o que é um absurdo, né, rapaziada? Praticamente eles estão cobrando aí o dobro, né? Mais do que o dobro da versão que estava disponível lá pro Xbox One. Que fazendo a conversão aqui pro real, rapaziada, vai dar quase 250 reais, né? Esses 50 dólares dariam 250 reais aqui no Brasil, o que é um preço de um jogo lançamento, né? Se a gente for levar em consideração. O próprio GTA Trilogy chegou um pouco mais caro que isso daí, e eram 3 jogos, né? E mesmo assim eram remasters e os caras estão querendo vender um port a 250 reais, o que é um absurdo. E é óbvio que isso aí tem levantado fortes discussões dentro da comunidade. Muita gente tem se mostrado insatisfeita com essa situação e tem postado ali nas redes sociais as suas opiniões a respeito do assunto. Então é algo que repercutiu bastante. Chegou até os Trend Topics do Twitter, né? No dia 7 de agosto, quando foi anunciada essa versão. Então realmente foi algo que foi muito comentado. E quando finalizou essa conferência de acionistas da Take-Two Interactive, o portal IGN perguntou ao CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, se esse valor que estava sendo cobrado pelo port era compatível com a versão do jogo, né? Inclusive perguntaram para ele a diferença desses valores, né? Já que a versão anterior custava cerca de 90 reais, né? 18 dólares ali mais ou menos. E essa nova versão agora tá sendo cobrada 49,99, né? O que daria ali quase 250 reais. E o Strauss Zelnick comentou sobre o assunto. Ele respondeu à IGN e a respeito do preço desses jogos, dizendo o seguinte: é exatamente o preço que acreditamos ser comercialmente correto para eles. E ele apontou que o valor do jogo tá sendo cobrado esse porque não é apenas o port do jogo base, mas também do Undead Nightmare, que seria um outro título à parte ali, uma expansão do Red Dead Redemption. Então a equipe da IGN perguntou para ele se o Undead Nightmare que seria o motivo do preço ser tão elevado. E ele disse o seguinte: era um ótimo jogo autônomo por si só quando foi lançado originalmente, então sentimos que é um ótimo pacote pela primeira vez e certamente de grande valor para os consumidores. Ou seja, rapaziada, basicamente Strauss Zelnick falou: ó, é isso aí, o preço é justo porque são 2 jogos, vamos vender esse preço mesmo e compra quem quer. Basicamente é isso aí que ele tá falando, né, rapaziada? Apesar da polêmica relacionada ao valor do jogo e de ser apenas um port, uma parte da comunidade vem comentando que tá interessada em adquirir o título, né? E é bem provável, rapaziada, que esse jogo venda bastante, até porque o jogo ficou abandonado durante bastante tempo e agora a galera vai conseguir curtir ele nos consoles da nova geração, além também da opção de jogar com legendas, né? O game vai estar aí também com legendas
legendas disponíveis em chinês, coreano, polonês, português do Brasil, russo e no espanhol latino-americano. Então, inclusive nós brasileiros também teremos aí finalmente uma legenda disponível para jogar no Red Dead Redemption 1, o que é bizarro, né? Porque já tinha uma comunidade, uma galera da comunidade criando a sua própria versão das legendas do Red Dead em português e agora a Rockstar Games decidiu liberar aí pro público. Mas infelizmente, nada de versão de PC, né, rapaziada? O que é lamentável, cara. Então, todo mundo aí tava esperando um remaster, no final das contas é isso aí que vai estar chegando pra gente, um port. Por mais que seja bem feito, né, vamos torcer pra isso, mas o valor, no meu ponto de vista, rapaziada, não acompanha, né? Algo que não faz sentido. Eu mesmo não vou comprar, não tenho interesse. Acho o jogo brilhante, né? Pode ser que quem sabe amanhã ou depois, com um valor melhor, com uma promoção, algo do tipo, pode ser algo que vale a pena, mas no meu ponto de vista, comprar de lançamento não faz nenhuma questão, né? Eu acho que pode ser interessante pra quem nunca jogou o jogo, curtiu Red Dead Redemption 2, quer saber como a história continua, quer ter a oportunidade de jogar na nova geração, ou até mesmo de comprar a versão física, né? Tem uma galera que é mais saudosista, assim, que mantém os jogos físicos, gosta de ter sua coleção. Esse game vai estar chegando em outubro também em versões físicas, né? Que provavelmente não vai vir nada de especial além da capa e do disco, né? Mas, enfim, logo logo vai estar chegando aí. Pode ser que vale a pena pra quem queira ter essa versão física ou quem quer jogar pela primeira vez aí, aproveitar o jogo. Mas no final das contas, rapaziada, é decepcionante. $50, R$250 e uma versão port do Red Dead Redemption. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí dessa declaração do Strauss Zelnick? Será que vale a pena pagar esses $250 no Red Dead Redemption e no Undead Nightmare? Ou é um preço super inflacionado? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se gostaram do conteúdo desse vídeo, não vacila. Deixa o like com pesado pra fortalecer, que isso mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Então, quando você reclama que não tem vídeo novo, deixa o like que o YouTube vai estar sempre te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e no sininho ativando todas as notificações, que é de graça, rapaziada. E sempre que tiver vídeo novo com novidade de Red Dead Redemption, GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Lembrando que os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo, tem acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, tem o seu nome passando na tela e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Ou então clicando aí no botão valeu a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver, além de apoiar o nosso trabalho. Corre agora e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, principalmente lá no nosso Instagram e no nosso TikTok, o Sunnyplay Underline, que lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo pra vocês. Vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunnyplay, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!